Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Nós vamos iniciar hoje a nossa segunda aula, tá? Lembrando que nós estamos fazendo essas atividades de física, tá? E temos um sistema de trabalho aí com o uso de tecnologia da informação, tá ok? Nós temos o sistema Ushua Trainings, tá? De ensino interativo. A gente pode fazer palestras, treinamentos e minicurso. Aí está o nosso fone e o nosso e-mail para qualquer informação, também para qualquer contato que queiram. E voltando a lembrar aí, este é o nosso telefone, tá ok? Nós somos de Teresina, Piauí, aqui está o nosso e-mail e também o nosso Instagram para qualquer contato que você queira fazer, para tirar dúvidas ou pedir algum conteúdo, alguma aula, esse é o nosso Instagram. Bem, amigos, hoje nós vamos começar a nossa segunda aula, lembrando que é importante que você deixe seu like, né? Você se inscreva no nosso canal, Professor Ushua 49, tá? E participe, né? Deixando seu like, convide amigos também para assistirem às aulas que nós temos preparadas para você, tá? E para seus amigos. Então, sou o professor Ushua, sou mestre em física, nós vamos ter nossa segunda aula agora, tá? E nós somos de Teresina, Piauí, ok? Professor Ushua. Na nossa última aula, nós tínhamos falado sobre a introdução à cinemática, né? Com comentários a respeito de movimentos, comentário a respeito de trajetória, referencial, repouso, tá? E tudo isso, os tipos de trajetória, tudo isso está em nossa aula 1. Você também pode estar assistindo, retornando lá para a aula 1 e ver os nossos comentários a respeito desse conteúdo. Agora nós vamos dar continuidade aqui em nossa aula 2. Então, primeira coisa é a respeito de intervalo de tempo. O que vem a ser o intervalo de tempo, né? Para a gente calcular o intervalo de tempo, nós utilizamos a letra grega delta e um T minúsculo. Aí nós vamos ter aqui o ΔT. Esse ΔT que vai ser a medida da duração de um fenômeno físico, né? Uma medida temporal da duração de um fenômeno físico, você pode calcular fazendo a subtração entre o instante t final e o instante t0, que é o instante inicial do acontecimento de certo fenômeno, tá? Que vai ser essa variação de tempo que você vai trabalhar. Pode trabalhar o tempo em segundo, em hora, em minutos, né? Lembrando que a relação é 1 hora tem 3.600 segundos, 1 hora também tem 60 minutos, né? E 1 minuto tem 60 segundos, ok? É importante no estudo da física essa ideia a respeito do tempo. Uma outra coisa igualmente importante é nós trabalharmos o deslocamento escalar ou a chamada variação de espaço, deslocamento escalar ou variação de espaço, que nós representamos pela letra ΔS. Também esse delta é a variação e essa é a posição do móvel. Então, como é que nós podemos pegar esta variação? Imagine que eu tenho aqui uma trajetória, tá, orientada, não precisa ser retilínea, pode ser uma trajetória curva, e essa trajetória ela tem um marco inicial, que é exatamente a origem da trajetória, é o nosso ponto de referência, o nosso referencial é a origem da trajetória. E logo no início do movimento do corpo, ele vai sair, digamos aqui, da posição S0, que é a posição inicial. Aqui algumas pessoas cometem um erro, aluno também, comete um erro de chamar isso aqui de O. Já costuma chamar isso aqui de SO, e não é SO, é 0. Isso aqui representa a posição inicial. Então, o intervalo desde 0 até esse ponto aqui vai representar a nossa posição inicial. Bem, logo depois o móvel em seu movimento vai percorrer toda essa trajetória e chegar aqui a uma posição S final. Essa posição final vai estar aqui mais à frente, comparada com a posição inicial, e ela é medida a partir também da origem da trajetória.
Aqui nós temos toda a trajetória que o objeto descreveu ao longo do seu percurso, do seu movimento. Então, desde S0 até S final, que é a posição final, nós vamos ter aqui a variação do espaço do móvel, que a gente representa por ΔS, é a variação de espaço. E como é que a gente pode calcular essa variação de espaço? Pela figura, você percebe que é só calcular a diferença entre a posição final e a posição inicial. Vejamos aqui nessa expressão. Essa expressão nos mostra aqui a variação de espaço que o móvel vai percorrer ou sofrer, que vai ser exatamente o ΔS, que eu posso calcular como sendo a posição final menos a posição inicial. Ok? Essa variação de espaço pode ser medida em metros, em quilômetro, em centímetro, depende aí da posição que você vai trabalhar com o móvel. Certo? Pois bem, pessoal, dando continuidade aqui, vamos considerar que nós tenhamos aqui uma trajetória orientada, onde nesse ponto A nós vamos ter aqui o marco zero, que a gente pode dizer que é a origem de nossa trajetória, e uma bolinha que está nesse ponto A, né, um corpo, uma partícula, ela vai se mover para a direita, que é a favor da trajetória, a favor dos marcos positivos dessa trajetória, onde o espaço está aqui em metros, tá? O espaço está em metros, ok? E também ela vai poder se mover contrário à trajetória, que é aqui para saindo da posição A e indo até a posição C, contrário à trajetória, nessas posições negativas, que vai estar contrário à trajetória, ok? Vamos então calcular aqui esta variação de espaço do móvel quando ele fizer esse deslocamento. Primeiramente, fazer o cálculo aí do deslocamento do móvel indo de A para B. Ele vai se deslocar de A para B e logo, se ele vai de A para B, o que ele vai fazer? Ele vai se deslocar a favor da trajetória, né? E quando o móvel tem um deslocamento a favor da trajetória, esse movimento é chamado de progressivo, tá ok? Porque o móvel está progredindo na trajetória, andando para posições cada vez maiores naquela trajetória. Pois bem, então como calcular essa variação de espaço no deslocamento dele de A até B? Basta você fazer o seguinte, você pega a posição final dele, que é a posição em B, para onde ele vai, e subtrai da posição inicial, que é a posição do ponto A, quando ele está aqui no ponto A. Então, você vai subtrair a posição final da posição inicial, que aqui eu chamei a posição final de B e a posição inicial de A. Ao fazer essa subtração, nós vamos perceber que a posição final dele é 4 e a posição inicial é 0. Então, você subtrai 4 menos 0, isso vai indicar que o móvel terá percorrido 4 metros positivo, ou seja, ele andou a favor da trajetória, a favor do sentido positivo da trajetória. Tá ok? Com isso, nós constatamos que o movimento do móvel é um movimento progressivo, porque ele progrediu nessa trajetória, tendo assim um deslocamento escalar ou uma variação de espaço, ΔS de A até B, um valor positivo, tá? Nesse deslocamento que ele sofreu. Pois bem, e se o móvel se deslocar da posição A para a posição C, ou seja, ele vai retornar, ele está aqui na posição A, eu boto ele de volta, e ele vai agora retornar para a posição C. Quando ele fizer isso, ele vai estar se movimentando, né? Vai estar se movimentando contrário à orientação da trajetória, tá? Ele vai estar contrário à orientação da trajetória. Se ele está contrário a essa orientação, perceba, ele está voltando aqui, então ele vai estar com movimento retrógrado. Nós chamamos esse movimento de movimento retrógrado, ok? Pois bem, quando ele vai de A retornando aqui para a posição C, o que vai acontecer? A variação de espaço, ΔS de A até C,
será o quê? A posição final em C menos a posição inicial em A. Ou seja, posição final C menos a posição inicial A. Então, você vai calcular qual é a posição final dele em C. Observe lá. Ele foi até a posição menos 4, né, do lado negativo da orientação da trajetória. E qual a posição dele que ele estava em A inicial? Ele estava na posição 0, ok? Posição 0. Sendo assim, se você subtrai, menos 4 menos o 0, você vai ter como resultado o valor de menos 4 metros, ok? Então, esse menos 4 metros nos indica o quê? Que o móvel andou contrário à trajetória, né? Ele andou contrário à trajetória, e também este móvel, por ter esse movimento contrário à trajetória, ele tem um sinal negativo para a variação do espaço dele. Esse sinal negativo indica que ele andou contrário à orientação da trajetória e que o movimento dele é chamado de retrógrado, porque ele regrediu na trajetória, andou para posições cada vez menores. Sendo assim, nós podemos dizer que o móvel ele vai estar aqui com uma variação de espaço de A até C negativa, tá? Vamos ter um ΔS negativo, confirmando que o movimento dele é retrógrado. Não esqueça, movimento contrário à trajetória é um movimento retrógrado e movimento a favor da trajetória é um movimento progressivo. Não importando se esse movimento é um movimento uniforme, que nós ainda vamos estudar, ou então movimento uniformemente variado, que nós vamos falar tudo isso em outra aula para você aqui no nosso canal do YouTube, né? O canal Professor Uchoa 49, ok? Pois bem, continuando, vamos agora imaginar que o móvel, além de se deslocar a favor da trajetória, ele também anda contrário à trajetória, ou seja, ele vai de A para B e depois vai voltar a A. Então, é um movimento de ida e volta. O que acontece aí nesse caso? Qual é o deslocamento escalar dele? Tem pessoas que pensam que tem um valor positivo, não é bem assim. Tenha cuidado quando você estiver estudando, tiver que calcular isso aí, tá ok? Mas vamos então pensar aqui, como é que será esse trabalho? Olha só, quando eu vou calcular o ΔS, o deslocamento escalar do móvel, de A, passando por B e voltando a A, não me importa nem onde era esse ponto B. Eu sei aqui que é na posição 4, mas podia ser qualquer outra posição. Quando eu faço a variação de A a BA, na realidade eu estou querendo calcular a posição final dele, que é no ponto A, menos a posição inicial dele, que também era no ponto A. Ele saiu do A e voltou para o A. Nesse caso, ficaria o quê? 0 menos 0, ou seja, vamos ter um valor zero. Ele não tem nenhuma variação de espaço, já que ele saiu e retornou para o mesmo lugar. Com isso, nós podemos dizer que este ΔS dele, o ΔS do movimento deste móvel, vai ser um ΔS nulo. Perceba, o ΔS, a variação de espaço, o deslocamento escalar, pode ser progressiva, pode ser quando é positiva, pode ser negativa, que representa um movimento retrógrado, e pode ser nulo, que representa que o móvel saiu e voltou para o mesmo lugar. Ok? Pois bem, também nós poderíamos calcular esta variação de espaço de uma outra maneira. Agora, cuidado, não confunda isso com distância percorrida. Distância percorrida é uma outra coisa que eu vou explicar daqui a pouco. Mas primeiro vejamos aqui. Eu também poderia fazer esse cálculo, né? Esse cálculo também poderia ser de que maneira? Basta ver isso. Eu poderia calcular o deslocamento escalar de A passando por B e voltando a A, ele pode ser feito por partes. Eu posso calcular o ΔS de A até B, quando o objeto foi a favor da trajetória, e posso calcular também o ΔS de B até A, quando ele retorna aí na trajetória, ele retorna nessa trajetória, certo? Bem, para nós calcularmos então isso aí, vejamos.
Quando o móvel andou a favor da trajetória, ou seja, ele foi de A para B, lá naquela trajetória, o que ele fez? Ele teve um movimento progressivo. E nesse movimento progressivo, o que acontece? Nós temos um deslocamento positivo. Então, vai ser mais 4 o deslocamento dele. Ele saiu do 0 e foi para o 4, certo? Por outro lado, quando ele retorna de B para A, ele está aqui retornando, vamos botar a setinha, ó. Ele voltou também. Quando ele retorna de B para A, o deslocamento escalar dele, BA, vai ser negativo, porque ele tem um movimento retrógrado. Lembram que nós falamos agora há pouco? Quem tem movimento retrógrado tem variação de espaço negativa. Então, quando eu somar aqui mais 4 com menos 4, eu vou ter o deslocamento escalar total, que vai ser nulo, que é o que a gente havia comentado anteriormente. Tá? Então, isso aqui, esse resultado não é distância percorrida. Lembrando, é variação de espaço ou deslocamento escalar. Mas a distância percorrida, vamos já comentar a respeito disso. Vamos lá. Veja só. Se o móvel saiu de A para B e retornou a A, o deslocamento escalar dele, o deslocamento escalar, que é o ΔS ABA, ele vai ser igual a quê? O ΔS de A até B mais o ΔS de B até A, como nós falamos agora há pouco. Ou seja, ele vai ser igual a mais 4, que é quando ele teve um movimento progressivo de A até B, somado com menos 4, que é quando ele teve um movimento retrógrado de B até A, ok? Então, fazendo esses cálculos, nós vamos ter mais 4 com menos 4, isso aí vai dar 0. Então, 0 é o deslocamento escalar do móvel nessa trajetória, saindo de A, indo para B e retornando a A. Não esqueça disso. No entanto, se eu quiser a distância percorrida, é uma outra coisa. Lembre-se, por exemplo, que o odômetro de um carro, que é o medidor, né, o medidor de quilometragem que o carro se desloca, essa quilometragem é medida no odômetro quando o carro está andando a favor da trajetória ou andando contrário à trajetória, digamos, quando ele está dando a ré. Então, esse odômetro ele sempre marca para mais, tá? Sempre marca para mais, sempre vai somar. Não é porque eu posso dar uma ré no carro que a quilometragem do carro vai diminuir. Nada disso, ele sempre aumenta. Então, é a mesma coisa aqui neste cálculo. Quando nós quisermos calcular a distância percorrida pelo móvel, mesmo ele saindo de A, foi até B e voltou para A, que o ΔS deu nulo, né? Nós vimos agora há pouco, o ΔS é nulo, a distância percorrida não é nula, tá? Lembre-se que a distância percorrida, que eu posso representar por D maiúsculo ou D minúsculo, tá? Essa distância percorrida ela vai ser a soma dos módulos do ΔS de ida, que é de A até B, com o ΔS de volta, que é de B até A. Então, basta você somar os módulos dos deslocamentos escalares que o móvel descreveu, tá bom? Então, no caso aqui, eu vou fazer o quê? O módulo do ΔS de AB vai ser o quê? O módulo de mais 4. E o módulo do ΔS do retorno, né, da volta, que é B para A, vai ser o módulo de menos 4. Então, eu vou pegar o módulo de 4 e somar com o módulo de menos 4. Ou seja, quando o móvel foi a favor da trajetória, ele andou mais 4 em movimento progressivo, mais 4 metros. Mas quando ele retornou na trajetória, ele andou menos 4 em movimento retrógrado. Mas no caso aqui, o que vai acontecer? Quando nós formos somar esses módulos, vai acontecer o seguinte: o módulo de mais 4 é 4, mais o módulo de menos 4 também é 4, né? Lembrem-se que o módulo de um valor positivo ou negativo é o valor do número sem o sinal, ou seja, é como se ele fosse o positivo.
Então, você vai ter 4 mais 4, o resultado será 8 metros. Então, o móvel se deslocou, 8 metros foi a distância percorrida por ele. O deslocamento escalar total foi 0, mas a distância percorrida foi 8 metros. Não esqueça disso, tenha muito cuidado com esse tipo de coisa em suas provas ou então no vestibular, ok? Vamos então continuar. Pois bem, veja só, tendo trabalhado o deslocamento escalar, nós precisamos também saber calcular a velocidade escalar linear média de um veículo, que a gente pode representar por VM, velocidade média, tá? Para isso, para calcular essa velocidade escalar média, vamos observar o seguinte: está aqui uma trajetória que uma partícula está se movimentando, os espaços são dados em metro, aqui é o lado positivo da trajetória. Aqui nós temos a origem da trajetória, poderia ser para a esquerda negativo, tá? E no instante inicial T0, perceba, a posição inicial do móvel é S0. E ele vai então se movimentar nessa trajetória até o instante final T, e a posição final dele será S. Por exemplo, digamos que no instante 0 segundo, ele estava na posição 5 metros, e depois no instante 10 segundos, ele está na posição, digamos, 10 metros. Então, quanto ele se deslocou? Ele se deslocou dos 5 metros para o 10 metros, ou seja, o ΔS dele, que é a variação de espaço, vai ser então de 5 metros. É só subtrair a posição final, que eu supus que foi 10, da posição inicial, que eu estou supondo ser 5. Ok? Então, só uma suposição aí de valor. É subtrair o valor final do valor inicial. Pois bem, pela definição, certo? Pela definição, o que vem a ser a velocidade escalar média, que podemos também chamá-la linear, velocidade linear média, porque existe também a velocidade vetorial média, que será assunto de outra aula que nós vamos trabalhar, certo? Fique ligado em nossas aulas, dê o seu like, que nós vamos comentar a respeito disso também. Pois bem, a velocidade escalar média, ela é a razão entre a variação de espaço, esse ΔS lá, descrito pelo móvel, e o intervalo de tempo ΔT. Então, é ΔS sobre ΔT, certo? Com isso, que unidade a velocidade pode possuir? Quais são as unidades? Ora, as unidades de medida no sistema internacional, né, o sistema internacional também é chamado de sistema MKS, tá ok? No sistema internacional, a unidade de deslocamento escalar é o metro e a unidade de intervalo de tempo é o segundo. Então, vai ficar uma unidade de metro por segundo, tá? É a unidade de velocidade ou velocidade média no sistema internacional de medidas. Já no outro sistema, que é chamado de CGS, tá? Que é um sistema chamado sistema de laboratório. Por que de laboratório? Porque é um sistema que tem unidade de medidas muito pequenas. Por exemplo, esse C indica que você vai trabalhar o centímetro. Este G indica que você vai trabalhar o grama. E este S indica que você vai trabalhar o segundo para o tempo. Um lembrete, a unidade de massa nesse sistema aqui é o grama, tá? O grama no artigo masculino, o grama. Não chame essa massa de a grama, não é. Massa não é a grama, porque a grama é aquilo que o cavalo e o jumento comem, é o capim, tá? Ali é que é a grama que os animais comem. Agora, quando você fala o grama, aí você está falando de unidade de massa. O grama, o quilograma, o centigrama, tá? Tudo isso falando no masculino, o grama e não a grama, tá? Isso é um erro grave que alguns cometem. Cuidado com isso. Bem, mas voltando para cá. No sistema CGS, como eu disse, é um sistema de laboratório. Nesse sistema, a unidade de
variação de espaço é o centímetro, que é coisa pequenininha, e a unidade de intervalo de tempo é o segundo. Então, a unidade de velocidade vai ser o centímetro por segundo. Bem, há outras unidades também, certo? Há outras unidades. Por exemplo, eu posso ter quilômetro por hora. Se você olhar no velocímetro de um carro, de um veículo, você vai ver que a unidade lá está, para a velocidade, está escrito assim, em quilômetro por hora, certo? Então, quilômetro por hora vai ser a unidade de velocidade para, por exemplo, para veículos. Já para outros elementos, você pode ter metros por minuto, tá? Uma unidade de metros por minuto. Por exemplo, digamos, um pássaro pode andar tantos metros por minuto se ele estiver caminhando, procurando alpiste, procurando a comidinha dele, ou uma galinha andar tantos metros por minuto, certo? Então, na realidade, qualquer unidade de comprimento ou de deslocamento dividido por unidade de tempo vai representar para nós a unidade de velocidade. Não esqueça disso. Pois bem, vamos observar uma outra coisa. É uma relação importante que não pode ser esquecida em física, é você fazer a conversão, a transformação da velocidade quando estiver em quilômetro por hora para transformá-la para metro por segundo. Como é que nós fazemos? Ora, veja bem, lembre-se que 1 quilômetro corresponde a quantos metros? 1000 metros, né? E uma hora, que tem 60 minutos, e um minuto tem 60 segundos, então uma hora tem o quê? 60 vezes 60 dá 3.600 segundos, certo? Então, você vai ter 1.000 metros dividido por 3.600 segundos. Isso vai dar, então, o quê? Vamos dividir aqui, simplificar, cancela 0 com 0, né? 2 0 daqui, 2 0 de cima. Aí eu vou ter 10 por 36. Eu posso simplificar por 10, aqui dá 1, e 36 por 10 vai dar 3,6. Ou seja, 1 km por hora, transformando para metro por segundo, é pegar esse 1 e dividir por 3,6. Aí eu vou ter o resultado em metro por segundo. Com isso, nós podemos afirmar que todas as vezes que você quiser transformar a velocidade de metro por segundo para quilômetro por hora, você tem que multiplicar por 3,6, tá? Metro por segundo para quilômetro por hora, multiplique por 3,6. Do contrário, se você quiser transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, divida esse valor por 3,6, ok? Vamos ver aqui um pequeno exemplo simplesinho e rápido. É o seguinte. Pequeno exemplo. Olha só. Se eu tenho uma velocidade de 20 metros por segundo, se eu pegar essa velocidade de 20 metros por segundo e multiplicá-la por 3,6, o resultado vai dar quanto? Faça as continhas aí. 20 multiplicado por 3,6 vai dar 72 km por hora. Tá? Do contrário, digamos, se eu tiver um carro com a velocidade numa pista a 108 km por hora, está muito veloz, né? Está correndo demais, não pode. Então, 108 km por hora, eu tenho que dividir por 3,6 para eu ter o resultado em metro por segundo. Então, 108 km por hora dividido por 3,6 vai dar 30 metros por segundo, ok? Então, você tem aí 20 metros por segundo, eu multiplico por 3,6, eu encontro 72 km por hora. E se a unidade, a velocidade estiver em km por hora, é só dividir por 3,6 e você vai ter o valor em metro por segundo. Ok, pessoal? Então, é isso. Nossa aula de hoje vai ficar até aqui, certo? Até essas ideias. Gostaria de pedir que você desse o seu like aí a respeito para a nossa aula, tá? Dê o seu like e também se inscreva no nosso canal. Nós vamos estar sempre colocando mais outros vídeos, né, em uma média de 2 por semana e atendendo alguns pedidos. Já tivemos pedidos de São Paulo, teve um pedido do Rio Grande do Sul, tivemos pedido de Parnaíba, aqui no Piauí,
é pedido do Maranhão, de Timon e de São Luís. Então, vamos ficar atentos aos novos vídeos que nós vamos colocar, tá ok? Obrigado pela atenção e fique de olho nos nossos vídeos, no nosso canal Professor Uchoa 49, que nós vamos falar só coisas boas e interessantes para vocês. E é isso aí, um abraço, deixe seu like.